Diante da óbvia participação das Forças Armadas na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, Lula decidiu lentamente fazer uma limpa, assim, aos pouquinhos. A pergunta que fica é se ele não pode estar indo lento demais. Pois é, participação das Forças Armadas na tentativa de golpe já é um assunto que a gente já tratou bastante aqui nas nossas lives, né? A gente já falou sobre como houve aí uma interferência do Exército impedindo a Polícia Militar de fazer a desocupação dos acampamentos em frente ao QG do Exército, lá em Brasília, como teve coronel do Exército tentando impedir as prisões durante o quebra-quebra lá na Praça dos Três Poderes, como chegou ao ponto de ter gente do Exército chamando os terroristas para dentro do prédio do Planalto, para fugir das bombas de gás da Polícia Militar. Então, não tem nenhum segredo que o Exército participou de tudo isso, né? E depois disso, o Lula começou a fazer aí algumas exonerações, né? Foram mais já de 40 militares exonerados de cargos no Planalto. Já teve aí mais de 13 pessoas militares exonerados do GSI. E também teve agora o comandante do Exército, o general Arruda, que foi exonerado, mas a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente aqui na live. O pessoal que está assistindo o corte vai ter um corte especificamente sobre essa exoneração. Agora, uma pergunta que fica é se essas exonerações não estão indo lentas demais, né? Vamos lá para o Metrópolis. Ministério da Defesa resiste à desbolsonarização para não desagradar forças. Órgão é visto como sensível para militares, que vivem em relação tensa com Lula. Na defesa, porém, a proposta é outra. Alterações podem ser vistas como uma tentativa de influenciar na gestão das Forças Armadas. Por isso, a opção de Múcio é de manter o organograma anterior intacto. Nas palavras de um integrante do Ministério, os rostos no refeitório são os mesmos na hora do almoço. Segundo o portal da Transparência, no fim do governo Bolsonaro, havia mais de 800 integrantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica trabalhando no Ministério da Defesa. Até agora, houve pouquíssimas trocas dos cargos comissionados. A maioria dos diretores e assessores ocupavam os postos do governo anterior. Ou seja, dentro do Ministério da Defesa continuam os mesmos militares que estavam lá no governo Bolsonaro. E isso vocês viram ali que citou o Múcio. Múcio está se referindo ao José Múcio, que é o ministro da Defesa, que também é um conhecido e assumido bolsonarista. Então, aqui vale também recapitular, talvez, quem é o Múcio, né? Múcio é um ministro da Defesa, que foi o cara que visitou os acampamentos golpistas pouco antes da tentativa de golpe, falou que estava tudo bem. É o cara que chamou esses acampamentos de democráticos mesmo depois da tentativa de golpe, botando a culpa em forasteiros. É o cara que na primeira entrevista que ele deu depois de assumir, de ser anunciado como ministro da Defesa, falou que é fã que votou no Bolsonaro e que o próprio Bolsonaro falou que tem paixão por ele. Então, é uma minimamente questionável manter esse cara nesse cargo. E ele está aí resistindo à desbolsonarização do Ministério da Defesa. Há quem diga que isso é uma estratégia diplomática, há quem pense que isso está abrindo caminho aí para uma futura punhalada nas costas. Mas, enfim, havia aí bastante expectativa com uma reunião que teria entre o Lula e o Múcio e os comandantes das Forças Armadas no dia 20, sexta-feira, dia 20. Essa reunião de fato aconteceu e as pessoas estavam esperando que algo fosse ser falado sobre essa questão das Forças Armadas e a tentativa de golpe. Ainda no dia 20, o Múcio já saiu dizendo que não era esse o assunto da reunião. Voluntário, como ele me perguntou.
Se nós tratamos sobre o dia 8, nós não tratamos, isso está com a justiça. Nós tratamos da capacidade de geração de emprego que o Brasil tem na indústria de defesa. E teve a presença do presidente da Fiesp, Josué Alencar, e de outros 5 empresários, todos propondo soluções para que nós coloquemos recursos na indústria de defesa brasileira para gerar emprego, gerar divisa, investir na tecnologia. Então, você está vendo? Ele está falando, a gente nem estava falando de golpe, nem nada do tipo. Ele chegou um absurdo, a falar... né? Tássio, quando os jornalistas começaram a questionar ele, escuta, mas sério que vocês não falaram nada sobre isso? O moço falou, não, a gente está querendo virar a página, pacificar. Ele chegou a falar de pacificar. Não, e o que me assusta um recorte do recorte dessa notícia ali, quando eu estava lendo, o fato de dizer de interferir na administração das Forças Armadas, como se as Forças Armadas realmente fossem um poder, como se as Forças Armadas tivessem a prerrogativa constitucional de se organizarem por si só. As Forças Armadas são um órgão submisso, né, subalterno ao Poder Executivo, ao Presidente da República. Então, assim, é prerrogativa do Presidente da República interferir se ele quiser. Então, já começa por aí, mas eu sei que tem mais coisas. Né? Não tem autonomia, mas eles agem como se eles tivessem. É diferente, é quando a gente está falando, por exemplo, das universidades, quando a gente está falando dos órgãos de imprensa ligados ao governo, quando a gente está falando do Ministério Público, tal, eles têm que ter autonomia. Forças Armadas, não. Forças Armadas são submissas aos civis. E o Múcio ainda conseguiu, se você acha que essa entrevista estava ruim, consegue piorar. Ele chegou a negar a participação das Forças Armadas na tentativa de golpe. Que não houve envolvimento direto das Forças Armadas. Agora... não houve envolvimento direto, talvez indireto, hein? Se algum elemento individualmente teve sua participação, ele vai responder como cidadão. Individualmente, a questão que não era uma questão individual, era uma questão obviamente estrutural, a participação das Forças Armadas nisso, né? Não, e o pior de tudo, Sofia, que individualmente, sabe quem eles pegaram para punir? Um oficial militar que xingou os generais de covarde, chamou as forças de covarde, porque eles não participaram. Assim, a única pessoa que eles estão punindo é quem falou mal deles. Não é quem atentou contra a República, contra a democracia. É quem foi lá e xingou e chamou eles de cagões, que eles não estavam encampando o golpe. Então, assim, é realmente ridículo. Exatamente. Então, a gente vê aí que tá ocorrendo, não dá para dizer que não está ocorrendo uma desbolsonarização, desmilitarização, porque está tendo exonerações, mas que você vê que talvez o setor que era o mais importante ocorrer essa desbolsonarização, que é o Ministério da Defesa, que é de onde pode surgir um novo golpe, é o que está mais resistindo a isso. O Lula está sentado aí em cima do ovo da serpente e a gente só pode torcer para que ele jogue esse ovo fora antes que ele resolva eclodir, né? Porque é isso. Eu não sei, eu pensei aqui agora numa pequena analogia, né? Eu e minhas analogias. Às vezes o povo até me xinga pelas analogias aqui no chat, viu, Sofia? Mas eu imagino assim, imagina uma família, pai, a mãe, os irmãos e tal, e daí de repente o irmão mais velho, grandão, violentão, chega e bate nos pais, bate em todo mundo, fala agora quem vai tomar conta desse negócio que sou eu. Eu que vou sustentar a casa, eu que vou prover, eu que vou tomar as decisões. Mais ou menos isso que representou a ditadura militar dentro do Brasil. E aí, quando eles viram que ele viu que ele não conseguia tomar as decisões, ou não conseguia prover a casa, não conseguia administrar a casa, ele falou, ó, pai, mãe, volta aí, cuida, mas eu tô aqui. E ele tá ali sentado na sala, continua comendo, sentando no melhor lugar da mesa, comendo as melhores misturas da refeição, e sempre dando umas bufadas e ameaçando surtar de novo. Então, conviver com as Forças Armadas é como conviver com uma pessoa dessas na família, sabe? Parece que a gente tem um monstro que tá ali o tempo todo olhando torto e entre aspas, tutelando, sem ter essa função, mas em razão da força, em razão de ser um órgão armado, né? De serem as Forças Armadas do Brasil, eles estão ali o tempo todo querendo tutelar, ou querendo dizer o que pode fazer, o que não pode fazer. E a gente vê o Lula, claramente
ele pisando em ovos, até pouco tempo atrás, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas tem todo um cuidado em falar das Forças Armadas, em exonerar com carinho, sabe? É uma coisa bem assim, que tá na hora de cortar, tá na hora de realmente bater a mão na mesa e falar, pô, quem manda nesse troço aqui sou eu.